No 3. 1, 2, 3, foi. Fala, minha gente! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Reino em Perspectiva, segunda temporada, a todo vapor aqui, em nome de Jesus. Obrigado desde já por estar acompanhando a gente. Eu quero já de agora você vai se inscrever no nosso canal, no canal da Rádio Visionária aqui, porque o reino de Deus aqui é sempre em primeiro lugar. Então se inscreva no nosso canal imediatamente, já compartilhe esse vídeo, já curta, já faça o que for, depois você comenta dizendo, vai comentando dizendo o que você tá achando da nossa entrevista. Já vou apresentar nossa convidada de hoje, então aguarde um pouquinho que eu já vou apresentar, fazer as devidas apresentações em nome de Jesus. Mas aqui você está dentro do nosso canal do YouTube da Rádio Visionária, bem-vindo em nome de Jesus. Se você agora está inscrito, está assistindo pela primeira vez, é isso aí, estamos aqui à disposição, sempre servindo ao reino de Deus. E estamos também, além de estar no YouTube, nós estamos nas plataformas digitais aí. Você vai poder ouvir essa programação, ouvir essa entrevista também através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon ou YouTube Music. Você vai ter esse material também lá, essa super entrevista aqui para vocês, assim como outras entrevistas, todas já estão disponíveis para você lá, em nome de Jesus. Se você quiser ouvir a nossa programação, depois de ter assistido esse podcast, ficou interessado para ouvir a nossa programação, acesse www.radiovisionaria.com.br. Você pode ouvir a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a qualquer momento, até de madrugada, durante o seu devocional. Vai lá, liga lá na Rádio Visionária, você vai ter uma programação especial também. Você pode baixar o nosso aplicativo. Também você vai ouvir através da Radiosnet e da Deezer. Então, opção não falta. Você também pode ouvir a nossa programação em nome de Jesus. Estamos aqui diretamente do estúdio Baruch, gravando aqui no centro de São Paulo, no coração de São Paulo, na rua Conde de Sarzedas, número 149, loja 38, piso superior. Se você quiser gravar o seu podcast aqui, ó, está à disposição o estúdio, pode procurar, pode ir lá no perfil do estúdio Baruch, faça a tua procura lá, quiser visitar aqui o local, fique à vontade para você ver os estabelecimentos aqui, gravar o seu podcast, colocar o seu conteúdo. Não precisa ser um podcast, pode fazer uma gravação normal, até mesmo se você tem uma rádio, você tem uma sei lá, você pode, isso aqui está totalmente adaptável para você e com certeza vai agregar muito na tua vida. Então negocia aí legal, você com certeza vai ter um atendimento maravilhoso aqui através do estúdio Baruch, onde nós estamos fazendo as nossas gravações desta segunda temporada do podcast Reino em Perspectiva. Mas vocês querem saber quem é a nossa convidada, né? Vocês são muito curiosos, eu sei disso, vocês estão assistindo, vocês são muito curiosos. Eu vou apresentar, não vou demorar-me mais. Bom, ela é uma evangelista nata. Vocês vão conhecer aqui certinho aqui pra vocês. Tem um testemunho lindo que ela também vai contar aqui pra gente. Tem um projeto maravilhoso, é empreendedora. Cara, ela é multifacetada, podemos dizer assim. Minha amiga, uma amiga querida que a gente fez durante essa trajetória. Deixa eu apresentar para vocês, querida Estela Abreu, é a nossa convidada deste episódio do nosso podcast. Estelinha, eu chamo de Estelinha porque é minha amiga aqui e tudo mais. Estela, seja bem-vinda aqui ao podcast Reino em Perspectiva. É uma alegria poder te receber, uma honra para mim aqui, poder ter você aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite, eu tô feliz de estar aqui. Olá para quem já nos acompanha, já tá aí ligadinho, né, nessa segunda temporada desse podcast abençoado. Amém. Tô muito contente, feliz e com altas expectativas do que Deus vai fazer aqui no nosso meio hoje, que eu sei que Ele vai falar não só aqui pra gente, né, que tá aqui dentro desse estúdio, mas pra quem tá em casa ou no trânsito, da onde essa pessoa tá ouvindo, ela vai receber algo do Senhor. Eu tenho convicção disso. Amém, eu também creio nisso, então esteja aí atento até o finzinho. Eu quero que você acompanhe a gente aqui em nome de Jesus, que você com certeza vai ser muito edificado por essa querida mulher de Deus aqui, que vai contar um pouquinho da história dela, tá? Estela, pra começar, a gente sempre começa pelo começo, né? Não tem como começar pelo fim. O fim Deus já sabe, mas eu sei que aqui a gente não sabe, aqui é Deus que vai nos guiar. Estela, conta pra gente um pouquinho da tua história, porque a Estela, assim, ela já trabalhou em TV, já fez tantas coisas, ela vai contar aqui pra gente, e eu queria que você contasse
como veio essa paixão por Jesus, assim? Como Jesus entrou na tua vida? Você não era de berço evangélico, né? Conta um pouquinho, resumidamente aqui pra gente da tua linda história aqui pra nós. Então, eu sou sim de berço evangélico. Isso, Sou filha de isso eu não pastores. sabia. Eu sou filha de pastores, Olha nascida só. dentro da igreja, né? Os meus pais foram consagrados na Sara Nossa Terra, lá em Minas Gerais. Mineirinha! Ah, mineirinha! Então, inclusive, quando eu tinha 1 mês de idade, eu já vivo o meu primeiro milagre com a fé Uau. dos meus pais, né? Os meus pais contam que eu nasci com subluxação do quadril, é quando o meu fêmur direito nasceu desencaixado da bacia, né? Então, eu nasci ali com uma deficiência física e que geraria até talvez um atraso em outras funcionalidades, né? Às vezes na fala, às vezes no raciocínio. E meu pai, recém-convertido, foi num retiro de carnaval, minha mãe fica em casa. Meu pai viajou para uma cidade vizinha, né? Minha mãe fica em casa para cuidar de mim e da minha irmã, né? Minha irmã tinha ali 1 ano e eu 1 mês de idade. E o meu pai conta que na última movimentação dessa conferência que ele foi, ele estava orando pelo meu tio, o irmão da minha mãe, falando, Deus, que ele possa te encontrar, que ele possa te sentir. E o bispo fala lá do púlpito, tem um pai aqui com uma filha com um problema na perna direita, receba esse milagre, essa criança está sendo curada agora. Uau. E o meu pai conta que ele tomou posse desse milagre, falou, é a Estela. E aí ligou, né, para minha mãe tomou posse à distância. Uau. E arrancou ali as fraldas, que eu tinha que usar mais de uma fralda para minha perna ficar separada e equilibrada, assim, retinha, né? Aham. E aí, na semana seguinte, eles me levaram no médico que tinha dado o laudo, né, desse problema. E o médico avaliou e falou, uai, parece que a perna com problema tá melhor do que a perna normal. E daí em Uau. diante, cresceu-se uma Estela que com 16 anos passou a modelar, né? Com 16 anos também passei a concorrer como Miss, né? Uma realidade que eu precisava das minhas pernas para desfilar, Sim. né? Com 10 anos eu entrei no balé clássico, então também usei as minhas pernas para dançar. E eu sempre conto esse testemunho porque a fé dos meus pais gerou milagre em mim quando eu ainda tinha 1 mês de idade. Uau. Então a realidade com Jesus sempre me foi apresentada desde muito jovem. As lembranças que eu tenho de infância é dentro da igreja, na salinha da igreja, cuidando dos teatros da igreja, cuidando das crianças da igreja, chorando na presença, vivendo encontro com Deus. Então, sim, eu nasci nessa realidade cristã. Uau. Essa eu Só não sabia. que, Sim. com maturidade, já aqui em São Paulo, foi que eu passei a conhecer Jesus com meus próprios olhos. Porque eu costumo dizer, gente, que os meus pais, eles nunca me pressionaram, eles só me apresentaram. E eu nunca deixo de honrar os meus pais. Toda oportunidade que eu tenho, eu honro os meus pais publicamente, porque se vocês veem uma Estela cheia da presença de Deus hoje, foi porque os meus pais cavaram poços por muito tempo e hoje eu tô levando a água. Então, eles começaram na instrução. Então você, pai e mãe, nunca desista de instruir seus filhos no caminho do Senhor, porque a palavra vai dizer, né? Instrui seus filhos no caminho do Senhor que eles não se desviarão. Amém. E eu sou prova disso. Porque eu vivi num meio profissional muito corrupto em São Paulo e eu nunca me desviei. Aonde eu estava, as pessoas viam uma menina diferente, que poderia estar profissionalmente inserido num meio onde não existem, talvez, princípios e valores a serem guardados. Mas eu sempre guardei esses princípios e valores. Então, tudo que os meus pais investiram na minha vida, me instruindo, não foi perdido. Então, não desista de instruir e orar pelos seus filhos. E então eu fui muito instruída desde pequena. Amém. Só que foi com maturidade que eu decidi batizar. Eu fui batizar com 24 anos de idade. Os meus pais não me pressionaram, né? Não me induziram. Eles deixaram que a escolha fosse minha.
Assim como o despertar ministerial que eu vivi, embora todo mundo que colocasse a mão na minha cabeça para orar por mim falasse: é de família sacerdotal, não tem para onde correr, vai viver para Jesus. Os meus pais nunca me forçaram, tipo assim, Estela, larga o balé e vai ser pastora. Estela, larga a atuação, larga a ideia de televisão e vai ser pastora. Isso nunca foi uma pressão dentro de casa. Sim. Eles deixaram eu viver os meus sonhos. Uau. Mas teve um dia que eu vivi um encontro com o irresistível Jesus e que eu não tive mais para onde correr. Afinal, escolhido não tem escolha. Então, meu amado, você que tá me ouvindo aqui, que tem sentido um chamado de Jesus e que tem resistido, se entrega, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Viver os planos de Deus é melhor do que qualquer sonho que você pode ter. Não tem comparação. Porque aí você começa a viver a paz que excede todo entendimento. Então, com maturidade, com 27 anos de idade, dia 29 de maio de 2022, eu vivi esse despertar, esse encontro avassalador, invasivo com Jesus, que eu não tive mais para onde correr. E aí eu pude ver que Deus já tinha um ministério comigo, que eu já estava vivendo o ministério de evangelista sem perceber. E aí tudo mudou. Mas até aí eu vou parar de falar que vou deixar você falar um pouco. Não, mas é interessante porque isso que você falou a respeito de várias etapas que você passou, né? Sim. Porque você passou por diversas, né? Diversas áreas, Você teve que entrar nesse meio para poder perceber realmente. Sim. Não somente às vezes isso acaba com que faça com que nós descubramos nossos talentos, nossos chamados, né? Mas ao mesmo tempo entender o que é lá dentro, né? Sim. O que é a situação, como as trevas operam, e às vezes por conta disso traçar estratégias melhores, porque você trabalhou em TV, você pertenceu você entrou no balé, etc, e que realmente isso forjou a tua vida, né, Estela? Sim, sim, eu acho muito legal esse tema aí que você abordou, porque me faz lembrar do Jesus que não veio para os perfeitos, mas que veio para os maus, veio para os doentes. Então, ainda que hoje o Senhor tenha assim me separado para algo específico, para um ministério específico, eu não creio que Deus não vai me levar a entrar em lugares onde estão os doentes, os perdidos, as prostitutas, os drogados. Eu creio que o meu ministério está em lugares que muitos não entrarão, que talvez pastores não entrarão, levitas não entrarão, mas a Estela vai entrar por conta da profissão. Então eu creio perfeitamente que o Senhor tenha me colocado em tantas áreas da esfera artística para que eu levasse o nome do Senhor, para que eu fosse luz do mundo e sal da terra nesses lugares, né? Sim. Então vamos fazer aí uma retrospectiva para que o povo entenda quem é a Estela que está falando aqui, mas só como uma forma de apresentação, nada para que alguma glória seja dada a mim, mas para que eles entendam o que eu deixei para viver o que eu vivo hoje. Exato. Então, com 10 anos, eu entro no balé clássico, foi o primeiro lugar onde eu me expressei artisticamente, onde tinha holofotes e câmeras em mim, e eu tinha que me expressar. E hoje eu faço isso para Jesus, tá? Hoje, às vezes, eu recebo convites para ministrar através da dança, né? E são os momentos onde eu tenho menos controle natural do que o Espírito vai fazer. Eu sou ali completamente embriagada da presença do Espírito quando eu tô louvando através da dança. Aí, da dança, eu passo a modelar. Com 15, 16 anos, eu começo a modelar para marcas ali do interior de Minas. Com 16, eu recebo o convite do meu primeiro concurso de Miss. Nunca foi um sonho, mas eu aceitei o convite de um fotógrafo, fui concorrer e ganhei o meu primeiro concurso sem experiência nenhuma. Nossa. Eu com 16, concorrendo com meninas de 25 anos, ganhei. Nem eu acreditei quando eu ganhei. Uau. E aí, nesse processo, eu fui aceitando vários convites e aonde eu ia, eu ganhava concursos. E aí, nessa etapa, sempre tem a oportunidade da Miss precisar falar. Tem uma parte de entrevista. Sim. E nessa área eu sempre me destaquei. Eu sou uma comunicadora nata. Dá para perceber. Antes que eu viesse para São Paulo estudar, eu já me comunicava muito bem. Eu já amava microfone e tudo. Então, nessa parte, eu me destacava. O que a maioria das misses tem bloqueio e tem medo, que é falar, eu me dava bem. E aí, nisso, eu falei, bom, eu já sou modelo, eu já sou
bailarina, eu já sou Miss, eu vou para São Paulo porque lá eu posso estudar e ir para TV. Então, na minha vida, foi tudo muito natural. Eu não sou a Estela que nasceu querendo trabalhar na televisão, mas o que eu já fazia foi me levando para isso. Eu fui notando talentos, assim como você falou, né? A gente começa a fazer e a gente vê que a gente tem um talento, uma desenvoltura. E aí, com 18 anos, eu venho para São Paulo e me inscrevo na Escola de Atores do Wolf Maia, que é uma escola super renomada, né? Se não a maior do Brasil. E sou aprovada. Nesse meio tempo, eu vou para Houston, no Texas, representando o Brasil, porque nessa época eu já tinha ganho como Miss Teen Miss Teen Brasil. Então, com 17 anos, eu fui eleita a garota mais bonita do país. Sim. E vou para os Estados Unidos, para Houston, no Texas, minha primeira viagem internacional, representando o Brasil, e fico em 4º lugar lá. Uau. Ganho o talento também, eu participo da prova de talento lá e venço. E volto para lá, volto de lá com essa experiência, entro na Escola de Atores do Wolf Maia, só que antes de começar o teatro, eu já tinha sido contratada para fazer um clipe do Luan Santana, um cantor, não qualquer cantor, mas um astro, né, aqui do Brasil. Então, tudo na minha vida é impressionante. Primeiro eu fiz e depois eu me qualifiquei. Por isso que eu quero te falar algo que eu estava meditando ainda essa manhã. Não espera ser perfeito para começar. Não despreze os pequenos começos. A palavra do Senhor em Marcos vai dizer, né? Vai falar da pequena semente de mostarda que vai produzir ali a maior árvore. E às vezes a gente olha uma pequena semente que a gente já tem, um pequeno talento que a gente já tem, que Deus já nos entregou, que já foi revelado, e a gente menospreza. Porque a gente às vezes está olhando alguém que já está lá na frente, que já está frutificando algo grandioso, e a gente fala, do que vai adiantar? Essa coisinha aqui que eu posso fazer, eu servi dessa maneira tão pequena. Meu querido, adianta sim, você precisa começar. Você não pode desprezar os pequenos começos. Você precisa começar com o que você tem em mãos hoje. Moisés tinha um cajado. E olha quanto Deus fez com um cajado. Através de uma fé sobrenatural. Através de um homem que entendeu que Deus era com ele. Que Deus falava com ele claramente. Que ele seria ali o que transferiria o que Deus vinha falando, né? Para aquele povo ali no deserto por tanto tempo. Então, nós temos que usar o que nós já temos em mãos. Se eu tivesse me amedrontado, talvez eu não teria vivido nada do que Deus me levou a viver. Mas toda a vida eu usei o que eu já tinha. Então, eu já sou bailarina, me convidaram para dançar no Faustão, que também foi algo que não foi planejado. Me convidaram, eu disse sim, me contrataram pelo telefone. No outro dia eu estava lá. Caramba. E fui impecável, eu sempre me dediquei. Então, usa o que Deus te entrega, se dedica, faz de todo coração, que Deus em pouco tempo pode fazer uma semente desse tamanho se transformar numa árvore enorme e que ainda vai ser lugar para pássaros criarem ninhos. Sim. Amém, amigo? Sim, amém, minha amiga. Ó, Uau, eu vou falando, você vai me puxando, minha amiga, tá? Porque... a gente deixa o convidado aqui mais à vontade do que qualquer outro, tá? A gente gosta de ouvir histórias. E isso realmente, como você bem falou, Estela, de agregar isso no teu chamado. Eu acho que entender, descobrir às vezes talentos que a gente não tinha. Eu tenho aprendido eu sempre cito, quase todos os episódios aqui, eu sempre cito meu líder espiritual, o apóstolo Alberto Pires. Ele sempre fala questão de descoberta de chamado, descoberta de propósito. Deus traça o nosso perfil de acordo com a vontade dele. É o nosso perfil, é a nossa maneira de ser. E ele vai colocando situações aos quais a gente vai entendendo o nosso chamado. Então, isso, com certeza, ele colocou na tua vida para que você entendesse de verdade o teu chamado. Entendesse para aquilo que Deus te colocou, né? E você entrar, né? Entrar na TV, poder evangelizar, falar de Jesus, poder expressar Jesus, independente da área, é arte. Sim. Né? É uma arte, né? Então, a arte da dança, a arte do canto, a arte da atuação. Hoje nós estamos entendendo melhor isso, né? Eu acho que para você, com certeza, você está lá dentro, você ser uma pessoa de Deus foi um desafio, né? Foi confrontador para você, né, Estela? Sim, sim. Durante o curso no Wolf Maia, inclusive, eu via pessoas sendo usadas para tentar me alfinetar, assim, sabe? Para tentar, tipo assim, ela é crente, então põe ela para fazer isso. Vamos ver. Até quando ela não negocia os valores, até quando ela é a que não topa tudo. E eu sempre falo isso. Existem valores inegociáveis. Então, eu nunca fui a que topa tudo.
Eu sempre fazia uma autoanálise, assim, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui não glorifica a Deus, sabe? Não vou falar que todas as vezes eu fui perfeita. Hoje eu sou muito mais firme, né? Depois que eu vivi esse despertar com Jesus, eu sou muito mais firme, muito mais, assim, tenho muito mais sabedoria Sim. do que Deus quer de mim, espera de mim, do que é ok pro Senhor, o que não é ok pro Senhor, mas existem valores e princípios inegociáveis que eu sempre fui muito firme, né? O que os meus pais me ensinaram, eu nunca negociei. E eu sempre fui a estranha no meu meio, né? Então, no teatro, aí em 2017, eu recebo ali 2 grandes oportunidades que mudaram a minha carreira profissional, que primeiro foi a chance de rodar o Brasil como atriz de uma peça de teatro junto com o youtuber Rezende, que é muito conhecido, e nessa época as pessoas começaram a me reconhecer na rua, até fora do país, na Disney, na Argentina, no Uruguai, as pessoas me viam, as crianças vinham me abraçar, chorava, porque meu nome foi soprado assim mesmo. E no mês seguinte eu fui convidada para entrar para o Balé do Faustão, né? Que foi de fato quando eu entrei pela primeira vez na televisão. E também me trouxe, assim, uma grande notoriedade. Só que lá dentro, eu sempre destaco que foi lá que o meu ministério começou. Embora eu ainda não tivesse entendimento do que é um ministério evangelístico, lá dentro eu fui evangelista. Porque antes de subir para o palco ao vivo, eu punha todo mundo de mão dada, eu orava por todo mundo. As meninas viam na Estela uma amiga para abrir o coração, então várias abriam sobre problemáticas dentro de casa com a família, ou problemáticas às vezes com o namorado, com o marido, e ali eu podia ser uma conselheira, uma amiga, né, de bons conselhos, e eu podia orar por elas, e nessa época eu frequentava uma célula onde eu comecei a convidá-las, e todas elas foram, e todas elas converteram, e muitas delas na época ficaram mais firmes em Jesus do que eu. A minha mãe falava isso: Estela, olha fulana, tá mais firme que você, batizou, não sei o quê, tá jejuando, e você, filha? Nossa. Porque não era que eu era a louca, não, tá? Claro. É que assim, eu tava muito focada, muitos momentos, nos meus sonhos pessoais. E aí, quando, meu querido, você tá focado nos seus sonhos pessoais, naturalmente Deus vai adiar os sonhos que ele tem pra você. Porque você não dá espaço para que ele se manifeste. Então, eu vivi isso. Eu até chamo de sonhos perigosos, né? Que são aqueles sonhos que fazem os nossos olhos brilharem mais do que de amor por Jesus. Que são aqueles sonhos que têm mais tempo, mais do nosso tempo, do que o tempo que a gente dedica para Jesus, para a palavra de Deus. Então, eu, por muito tempo, vivi os meus sonhos. Então, tinham meses que eu passava 20 dias em Paris, viajando, modelando. E aí, como é que Deus ia pôr a palavra na minha boca para que eu pudesse transferir? Eu não dava tempo pro Senhor. Então, o Senhor, talvez, você que nos acompanha hoje, tá pensando assim: nossa, desisto desse sonho. Não aguento mais orar, jejuar. Deus não faz. Quando eu falo disso, eu lembro de Ana, Sim. né? Sim. Eu imagino aquela mulher que todo ano subia lá para entregar sacrifício, para derramar o seu coração, para clamar por aquele filho, e nunca acontecia. Nunca vinha, o sonho nunca era, nunca virava uma realidade. Mas eu creio que nesse tempo o Senhor estava preparando uma Ana que tinha um desejo de ter um filho. Mas Deus tinha algo muito maior para Ana. Deus tinha um Samuel, que seria o profeta, o maior juiz de Israel, né? Então eu quero declarar nessa tarde na sua vida que talvez o sonho que você tem, Deus está olhando e está falando assim: meu filho, minha filha, você está pedindo um pouco demais. Eu tenho algo muito maior, muito melhor. Eu só preciso te preparar para que você não se desvie dos caminhos, porque o que eu vou te entregar vai ser no padrão Ana recebendo Samuel, algo muito maior, algo muito avassalador, que é o que eu vejo que eu tenho vivido hoje, porque eu sempre falo que aplauso nenhum, honra nenhuma, admiração nenhuma que eu vivi no mundo profissional se compara ao que eu vivo hoje ministerialmente. Poder falar de Jesus todos os dias, poder glorificar o nome do Senhor, que é o único que merece toda a honra e toda a glória, poder viver uma loucura como eu vivi ano passado, 40 dias dentro de um ônibus, evangelizando em praticamente todos os estados do país, né? Então, assim, o Senhor realmente tem planos maiores, e eu creio que os meus olhos ainda não viram, meus ouvidos ainda não ouviram, e meu coração ainda não tem entendimento do que Deus quer fazer ainda através de mim. Porque é apesar de mim. Não é um sonho
egoísta da Estela, olhando só para o próprio umbigo, mas é algo grandioso que é sobre um povo, sobre nação, que é o que eu vivo hoje, né, amigo? Que você já teve lá no Encontro com Jesus, você pode dizer melhor que eu. Exatamente. Daqui a pouquinho a Estela vai falar sobre esse projeto que ela tem, que Deus colocou no coração dela. Mas é algo interessante isso que você falou, Estela, a respeito de Ana, porque Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Deus vai alinhar a resposta dele, que é muito maior do que a nossa pessoal, ao propósito dele. Isso é que é o mais incrível. Então, às vezes, o nosso pequeno chamado que a gente acha que tem, na verdade, é algo muito, muito maior do que o Senhor, na verdade, ele quer. Nós, às vezes, é pequeno para nós, mas para Deus é muito grande. Para Deus é muito grande. E aí nós, com certeza, vamos passar pelo deserto, pelas provações, né? Pela reciclagem, né? Eu tenho falado muito a respeito desse processo, né? De deserto. Quando eu leio lá Lucas, né? Escrevendo que o próprio Deus, né? Jesus, no deserto, ele saiu no poder do Espírito, esse deserto vale a pena. Né? Quando eu penso que existem desertos que nos enchem da presença, nos forjam, né? Nos colocam num lugar de poder sobrenatural do Espírito, isso é muito poderoso, né? E também, quando eu falo de deserto, eu gosto de falar das alianças. Sim. Porque existem desertos que vão nos mostrar... Não existem, todo deserto vai mostrar quem tá com a gente e quem não tá com a gente. Exato. Né? Eu recente passei por um deserto de um assalto e ainda nesse dia difícil e nesse pós-assalto, um tempo difícil, Deus revelou o coração de muitos. Os que estavam comigo e os que não estavam comigo. E glória a Deus por isso que se tem uma oração que eu tenho feito Senhor, me revela quem é pra eu caminhar e quem não é pra eu caminhar. Meu amado, não tem problema você ser seletivo não, tá? Até Jesus era seletivo, ele tinha multidão, tinha ali os 60, e depois tinha os 12, depois tinha os 13, e só tinha João, que era o que deitava no colo. Então, às vezes a gente fica, nossa, eu tenho que falar assim pra todo mundo, eu tenho que ser de todo mundo. Não, você não tem que ser de todo mundo, não. Você tem que ser de Jesus. Eu cheguei aqui falando pra ele, eu não tenho dúvida de que Deus vai falar no nosso meio, porque eu tenho dito não pra muitos convites. Porque antes eu dizer não pra muita gente pra ter o meu tempo de secreto com Jesus, do que eu tá falando sim pra todo mundo e não ter tempo com Jesus. Acordar e dormir sem ter ali meu tempo com Jesus. Com certeza. Né? Então tá tudo bem. E por que eu tava falando de deserto? Porque eu tava falando que o deserto é um tempo da gente ser provado e aprovado. Um tempo da gente ser ali... pisado, massacrado, espremido, né? Como a uva que precisa ser pisada para gerar um vinho bom, como, né, a azeitona que precisa ser espremida para gerar um azeite, e como as minhas joias, né? O propósito da minha joia é esse. Um dia isso aqui foi um alumínio qualquer, mas hoje ele é uma joia, porque assim como diz em Jeremias 18, Deus é o oleiro que não desperdiça nada. Ele não joga fora, ele pega o que a gente o que já tem em nós, e ele dá uma melhorada, ele dá uma esculpida, para que seja uma joia que vai ser usada da maneira e na potência que só ele pode. Eu sou essa joia que talvez já brilhava, já funcionava, já era admirada, já era aplaudida, já tinham meninas se inspirando, mas o Senhor precisou falar assim, Estela, vem cá, deixa eu dar uma macetada, uma espremida, uma apertada, uma martelada, uma lapidada, porque agora essa Estela vai ser uma evangelista. Agora essa Estela vai ser como os 12 que eu chamei para irem anunciarem o evangelho, expulsarem, né, demônios. E é um pouco disso, né? E já que eu falei das joias, eu acho que eu posso até apresentar, né, gente? À vontade, olha aqui, ó. Você está observando aqui. Além disso, como eu já apresentei no início, a Estela é empreendedora e ela tem uma marca hoje muito forte, né, nesse mercado de joias. Aproveita e fala dessa marca que Deus também colocou no teu coração, né, Amém, Estela? amém. Eu vou falar rápido, porque Jesus é o centro, né? Isso daqui é só uma forma que Deus trouxe para que eu mantivesse o meu ministério. Amém. Né? Eu orava e falava, Deus, me dá algum negócio,
porque eu quero financiar meu ministério, eu quero continuar focada no teu reino, na tua palavra, quero continuar tendo dias de só meditar na tua palavra e aprender para saber transbordar na vida do outro. E aí, em fevereiro agora de 2024, o Senhor me Uau. trouxe a Estela Abreu Joias, que são essas peças que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos Olha bracelete, nós temos colares, chokers, nós temos brincos, nós temos anéis, que são todos de alumínio reciclável, matéria-prima propositalmente escolhida Uau. por mim para transferir essa mensagem que eu acabei de falar aqui, sobre entendermos e aceitarmos o passar pela mão do oleiro, que é o que nos faz, nós mulheres, mais valiosas que rubis, que é o que está escrito Amém. lá em Provérbios, né? A gente aceitar esse processo de dores, porque, ó, a palavra vai dizer que a tristeza que vem do Senhor não é para gerar morte, mas é para nos colocar num lugar de aperfeiçoamento, Amém. um lugar onde nós vamos ser lapidados, melhorados, aperfeiçoados, para que o Senhor seja glorificado em nós. Então é essa mensagem da Estela Abreu Joias. Você pode nos encontrar lá no Instagram. Eu vou responder você, vou te mostrar todas as peças e você, mulher virtuosa, vai poder usar algo ou uma de cada Estela Olha, Abreu Joias. Olha aí, ó. Então, você, mulher que tá nos assistindo aí, ó, já procure, né? Depois desse podcast aqui, já procure a Estela, que ela vai explicar legal, né, sobre isso. Ainda não tem uma loja física, né, Estela? Ainda não, Não, né? Você não. sonha em ter loja física? Ou, na verdade, o propósito é realmente, não sei, em relação a vendas, em relação... Como é que é essa questão do propósito nisso aí? Então, por hora, o Senhor não me direcionou a algo Ok. físico, Sim, perfeito. né? Na verdade, eu dedico bem pouco tempo na Perfeito. marca, tá? Ah, Ela veio segundo plano mesmo, ela não veio para me roubar de Jesus, sim. mas ela veio para me dar mais tempo com Jesus. Como você falou, Então eu ainda financiar a obra. Exato, Exatamente. então assim, tá sendo literalmente para eu sobreviver. É muito Perfeito. louco, porque Deus trouxe à existência algo que não existia, e esse algo que é a marca simplesmente do dia para noite passou a ser o meu ganha-pão. É muito louco. Então assim, Deus, ele é Deus de provisão mesmo. Amém. Deus falou que traria quem ia me dar de comer, de vestir, e literalmente eu vivo isso. Glória a Deus. Então, assim, do nada aparece alguém no meu Instagram e fala: quero te mandar marmita fit pra você se alimentar bem. Olha. E aí, no outro dia, as marmitas estão lá em casa. Aí, do nada, Deus manda o do nada de Deus, né? Que leva muito Claro. tempo, porque se Deus tem providenciado tudo na minha vida, é porque eu tenho sido uma filha que Obediente. tem obedecido, Obedecido. renunciado, né? Que é como Maria, eis-me aqui, Senhor, eu sou tua serva. Então, aí, no outro dia, o Senhor me conecta a uma mulher que é dona de marcas, que me manda 4.000 de roupa por Que mês, bênção. e por aí Deus vai fazendo. Então, eu não tenho essa direção de que Estela Abreu Joias vai ser uma loja, mas eu não duvido do que Deus pode fazer. Claro. O que eu sei é que eu tenho um produto único, não tem igual, Amém. e que tem aí adornado as mulheres de uma forma única, com um propósito por trás, e que tem me sustentado, né? Não sei até quando, não sei como, não sei o que Deus tem para fazer, mas eu sei que Ele pode, e eu tô sempre buscando estar sensível ao querer dele. Mas por hora, eu não tenho nem o catálogo ainda, eu mando fotos e o pessoal Uau. escolhe, ou lá no Encontro com Jesus, as mulheres que veem ali a maleta. Às vezes eu vou em encontro de mulheres, num café, na casa de alguma amiga, levo e vendo, e Deus tem feito literalmente o sobrenatural. Eu nunca vi vender tanto assim na minha vida. Glória a Deus. De uma forma Glória a tão Deus. assim, restrita, né? Porque eu não tenho muitas maneiras de vender, né? Sim. E Deus tem feito Se Deus infinitamente mais. Amém. Se Deus te colocou uma ideia, quero deixar para você que está nos assistindo. Deus te colocou uma ideia, um sonho, como a gente já citou aqui. Às vezes a gente precisa correr riscos. Uhum. Às vezes a gente tem que ser que nem Pedro, a dar o primeiro passo na água. E Deus vai dar o sustento. Isso, se você tem fé no sonho que você tem, naquilo que Deus colocou. Se Deus colocou, Ele vai bancar. Amém. Ele vai bancar, Ele vai sustentar. É uma ideia, é um sonho, é um projeto, é uma empresa. Não sei o que Deus colocou no teu coração, mas eu sei que Ele financia. Ele vai enviar como aconteceu com Elias, de enviar os corvos para poder mandar o alimento. Enfim, entre outras coisas. Ele vai fazer, vai bancar. Então, tenha fé em nome de Jesus. A Estela é um ótimo exemplo disso. Amém. Glória a Deus por isso. Estela, vamos falar um pouquinho sobre o
tem um projeto lindo atual, né? Que foi criado também, assim como a Rádio Visionária. A Rádio Visionária existe há 4 anos, tem 4 anos de existência, a gente estava até conversando nos bastidores aqui. Foi criado dentro da pandemia, né? Mas foi um momento que você teve que renunciar realmente a tudo e realmente, agora eu vou viver o meu chamado. Agora eu vou viver aquilo que Deus tem na minha vida. E você criou um projeto lindo chamado Encontro com Jesus. Queria que você explicasse como surgiu esse projeto. É realmente um projeto evangelístico. Eu pude estar lá uma vez e vou voltar lá. Eu já tô falando aqui publicamente. Tá Eu devendo uma tô devendo visita. uma nova visita para ela, mas vou voltar lá. Queria que você explicasse um pouquinho como surgiu esse projeto, o que é esse projeto, né? Como as pessoas podem entrar dentro desse projeto. Enfim, fique à vontade para falar pra gente sobre esse projeto. Bom, o que nem todo mundo sabe é que o movimento ele surgiu quando eu ainda estava bastante inserida no meio artístico. Eu ainda estava no Faustão, eu ainda estava modelando. O Senhor me deu o movimento para que eu pudesse atrair as pessoas que eu convivia para esse movimento. Então, o encontro com Jesus, ele é o resultado, né, de uma necessidade que eu tinha. Porque eu falava, eu preciso que as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, seja as bailarinas, seja o cabeleireiro, o maquiador, seja o meu dentista, seja o meu médico, seja o Uber que tá me levando, eu preciso que esse povo conheça o Jesus que eu conheço desde pequena, que os meus pais me apresentaram. Então, o poder do encontro com Jesus é eu falar de Jesus e poder falar pra pessoa, então, mas eu quero te convidar quarta-feira para ir lá num movimento, numa reunião de amigos onde eu falo de Jesus, onde a gente ora, onde a gente louva, onde a gente se escuta, onde a gente se apoia. Então isso é muito poderoso. Você que nos assiste, você tem que falar de Jesus e você já tem que puxar essa pessoa para sua célula, para o seu GC, para sua igreja, para o seu movimento de jovens, né? Você tem que, aonde Deus te inserir, você tem que puxar esse povo para algum lugar onde é falado de Jesus. Inclusive, hoje em dia eu falo, Deus, não permita que por eu ter ali o encontro com Jesus, que é um lugar naturalmente onde as pessoas já vão com o intuito de me ouvir, não permita que eu me cale numa viagem de Uber. Que eu me cale num dia que o cabeleireiro estiver mexendo no meu cabelo, porque nós somos chamados para falar de Jesus para todo e qualquer um. Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto uma oportunidade. Não espere o púlpito, não espere o púlpito da sua igreja para essa oportunidade. A oportunidade você tem todo dia, a oportunidade é todo perdido que cruza o teu caminho. Tá? Isso é diretamente para você que me acompanha. Não espere o púlpito e o microfone. Você tem oportunidade, sim. Talvez é o seu vizinho, talvez é o seu colega de academia, talvez é o cabeleireiro que mexe no seu cabelo, talvez é o dentista que mexe do seu dente. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas você tem oportunidade, sim. E Deus, se Deus chamou os discípulos para falar a mensagem do evangelho e para expulsar demônios, conosco não é diferente. Nós somos chamados para isso também. Eu sozinha não vou conseguir cumprir o ID, levar o evangelho até os confins da terra. O Senhor chama um povo. E a palavra vai dizer que a seara é grande, mas que os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos. Quem aí vai se levantar junto comigo? Quem vai fazer? Então, eu não entendia, não tinha dimensão que o encontro com Jesus seria o que é o encontro com Jesus hoje. Porque o encontro com Jesus não começou com o nome Encontro com Jesus. Sério? O encontro com Jesus não começou do tamanho que é, com microfone, com caixa de som. O encontro com Jesus começou com uma célula. Eu tinha vontade, eu orava, eu falava, Deus, eu preciso de um lugar para reunir meus amigos. Só que eu moro num estúdio planejado em São Paulo, todo mundo sabe o que é morar em lugar pequeno. Sim. Então eu não tinha possibilidade de pôr o povo dentro da minha cama, literalmente, né? E aí um dia, durante a pandemia, em agosto de 2020, um amigo meu, Cris, ele abre um salão de beleza e ele me liga e fala, amiga, você é tão de Deus, faz um louvor aqui em casa. Literalmente, Deus pegou a minha vontade e trouxe a provisão. Você tem a vontade, então toma o lugar. E aí eu lembro que eu montei simplesmente um grupo no WhatsApp com as pessoas que eu gostaria que estivessem nesse lugar. E toda semana comecei a chamar esse povo. Aos poucos foram vindo, os que vinham gostavam e traziam mais um. E assim nós fomos fazendo o encontro com Jesus. Literalmente, para esse povo, bailarina do Faustão, ator,
Deixa eu ver o que mais. O pessoal que atuava comigo na publicidade, a figurinista que me vestia no trabalho, era esse povo que ia no encontro. Até que, em 2022, eu vivo esse despertar, que eu contei superficialmente, que eu acho que vale a pena um pouquinho daqui a pouco a gente contar como é que Claro. foi essa experiência. Mas eu vivo um despertar que fica muito claro o que Jesus queria de mim. Que ele não me queria apenas a Estela dos bastidores, que tá ali no comercial e no dia de gravação do comercial tá falando de Jesus. Não, Deus queria que eu firmasse, que eu fosse além. Na frente de batalha. E aí eu comecei a focar, a não pular uma semana de encontro com Jesus. Porque antes eu viajava, ficava, sei lá, 15 dias em Dubai e não fazia o movimento. Hoje em dia o movimento é minha prioridade. Aí conforme eu começo a priorizar o movimento, a gente vive uma expansão que teve quarta de ter 120 jovens. Glória a Deus. Que teve quarta que, literalmente, nós levamos multa num prédio e tive que dar o passo de fé de locar um espaço pra gente se reunir, que foi quando nós fomos lá pra Avenida Ibirapuera, que você esteve lá Sim. conosco. E foi quando eu fui impulsionada com medo mesmo a dar o passo de começar a pregar, de começar a orar, de começar a batizar. Entendeu? Porque eu fui com medo mesmo, gente. Eu não fui preparada, habilidosa. E aí eu falo aqui algo que eu falo sempre. Não é sobre uma habilidade, é sobre disponibilidade e disposição. Deus vai te chamar, não porque você é pronto, não porque você é o melhor, o perfeito, não. Deus ama os que são ruins, para que a glória seja dele. Deus ama os imperfeitos, os improváveis, para que ele faça e todo mundo olhe e fale. Só Deus mesmo, porque se dependesse dele, se dependesse dela, não daria certo. E aí eu começo com medo mesmo, e aí Deus me levanta como uma evangelista, como uma amiga de bons conselhos, uma líder, porque hoje as pessoas me veem como uma líder, Glória hoje a as Deus. pessoas abrem o coração. Hoje o que eu falo, a galera confia. Hoje quem eu convido para ir pro movimento dificilmente diz não para mim, porque vê Jesus manifesto naquele lugar, né? Eu já nem lembro mais o que foi que você me perguntou do encontro com Jesus, gente. Isso. Então hoje nós estamos no Instagram como Eu Sou o Encontro com Jesus, né? Nós existimos desde 2020 e desde 2022 muito focados, né? Amém. Pós esse despertar que eu vivi com Jesus. Hoje eu tô lá levando o evangelho de Jesus de uma forma fácil, de uma forma evangelística mesmo, do primeiro amor. Sim. Hoje nós somos como uma igreja invisível, que não é a igreja com paredes, que não é a igreja talvez cheia de usos e costumes, mas nós estamos lá abertos para abraçar, para receber, para apresentar o amor de Jesus e para que esse Jesus irresistível faça morada no coração de quem está lá e para que esse Espírito Santo seja o que convence. Amém. Não sou eu, Estela, que vai enfiar regras goela abaixo, mas o Espírito Santo vai constranger, vai tocar e vai gerar transformação na vida de cada um. Porque o propósito do encontro com Jesus, porque aí o nome do encontro com Jesus veio do nada, literalmente do nada. Do nada. Eu comecei a falar encontro, bora pro encontro, e aí do nada Deus falou, é encontro com Jesus. Aí eu criei lá o Instagram, Amém. e mais pra frente o Senhor revelou o porquê do encontro com Jesus, que é literalmente como Paulo, que antes era Saulo e um dia é visitado pela presença, a própria presença de Jesus, que faz ele cair ali do cavalo, e aí ele passa dias em jejum, sendo ali confrontado, mudado, transformado, invadido, aquela confusão toda, mas que mudou até o nome, né? É De verdade. Saulo, o grande, ele se transforma em Paulo, o pequeno, e de matador de crente, ele se torna o maior evangelista da época, Isso. né? Então, esse é o nosso intuito, profeticamente do encontro. A pessoa pode entrar a pior pessoa lá, assim como Paulo era, assim como Saulo era a pior pessoa. Mas lá no movimento, quarta por quarta, ela vai sendo transformada, mudada, vai recebendo do Senhor, vai sendo constrangida pelo Espírito Santo e se tornando a pessoa que Deus sempre sonhou que ela fosse, né? Conhecendo a identidade de filho amado, escolhido, precioso, que Jesus sempre teve para essa pessoa. E aí você é bem-vindo. É para todo mundo, não paga para estar lá. Nós estamos no meio, né, no coração da Zona Sul, no Itaim, num prédio no 19º andar.
que bênção. fica ali na rua Renato Paes de Barros, 33, 19º andar. Eu trabalhei E pra lá. você tá... Desculpa te cortar, eu trabalhei lá perto. Trabalhei perto do Joaquim Floriano, Bandeira Paulista. Maravilhoso, né, o ali lugar. é Lugar que, assim, Deus não incrível. brinca, gente. É, Deus não Deus brinca. manda o melhor mesmo, Deus hein, manda ó. o melhor mesmo. Glória a Deus. E aí, pra você estar, você precisa mandar uma mensagem pra gente te colocar num grupo de informações pro seu nome estar na lista e aí você poder estar com a gente. Parece burocrático, mas não é tanto não, tá? E eu te espero, eu quero te receber lá. E isso é importante por conta de a gente ver a questão de limitação de local, tem uma série de fatores, né? Então, por isso que é muito importante fazer isso com essa organização. Sim. E esse trabalho eu pude comprovar. Você que está nos assistindo agora, é um trabalho que está debaixo de cobertura espiritual, está debaixo da vontade de Deus, é uma visão que realmente Deus deu para Estela, Amém. e a gente aqui tem apoiado há bom tempo já, em nome de Jesus. A Rádio Visionária é parceira do Encontro com Jesus, e a gente está aqui realmente para poder a cada dia mais acompanhar, e eu creio que isso vai muito adiante, vai muito além do que você pensa ou que você sonha. Amém. Eu inclusive já liberei palavras na vida da Estela, e ela sabe muito bem disso, que ela tem vivido nos dias de hoje. A Rádio Visionária, vamos dizer que está caminhando paralelamente com esse projeto, porque a gente foi criado na mesma época de pandemia. E a gente entende que quando é uma visão do reino, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa estar realmente alinhado com o propósito, né? Então, isso que é incrível, né, Estela? Você está alinhado com o propósito, está alinhado com aquilo que Deus deseja, né? E não fazer à toa, não fazer de uma maneira aleatória, não é isso? Sim, com certeza. E aí, a gente tem que entrar no assunto de renúncias. Porque talvez a pessoa que acompanha fala assim, nossa, mas pra ela, filha de pastor, bonita, famosa, foi fácil. Aham. Foi fácil, já tava tudo pronto. Ela só Sei. precisou falar que era de Deus. E aí aconteceu. Não, meu querido. Não. Não, eu tive que renunciar muito, quase tudo. 90% do que eu era antes, eu não sou mais. 90% do que eu fazia antes, eu não faço mais. 90% do que era tudo bem, tá normal, eu não é tudo bem e não tá normal mais. Amém. Eu falo que não existe você escolher os versículos da Bíblia que você vai querer viver. Nós somos chamados a viver 100% do evangelho. E é radical. Total. É radical. É sim, não, não. É sim, não. Né? Então, quando eu conto desse despertar, eu vou contar rápido, eu fui convidada para estar num evento cristão, num evento de palestrantes, como uma influencer, para fazer cobertura por stories. Certo. E aí, na hora do almoço, eu conheço o casal ali que era dono do evento, e eles falam, você precisa subir no palco e falar isso aqui que você tá falando com a gente. Porque o que acontece? Eu já tava me enchendo de Jesus, então eu só sabia transbordar Jesus. Isso não é fanatismo, gente. Você transborda do que você se alimenta. Se você tá se alimentando da palavra, você só vai falar da palavra de Deus. Agora, se você tá se alimentando de músicas que não convém, de filmes que não convém, ou até de coisas que o Senhor condena, que é pornografia e por aí vai, você só vai transbordar isso. Sua mente só vai estar meditando nisso. Agora começa a meditar na palavra de noite. Começa a orar sem cessar. Que eu tô falando aqui princípios e ordenanças do Senhor. Não tô falando nada da minha cabeça. Deus vai começar a mudar a sua mentalidade. Né? Que também é uma ordenança. Transformar a sua mentalidade. Para que aí você possa experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Então eu já vim ali de uma busca a mais com o Senhor. Então nessa hora ali, eu transbordo ali para esse casal e eles falam, você tem que subir. E aí eu penso, meu Deus, eu sou a Estela que fala, não existe, não consigo. Como é que agora eu vou falar pro casal? Não consigo não tá programado. Eita! Eu peguei e falei, tá. Fui com medo mesmo. Subi no púlpito lá, um púlpito gigante, enorme. Igual da Lagoinha Alphaville, pra você ter ideia. Tipo assim, mais ou menos daquele tamanho. Era um evento com umas 300 pessoas. E aí, eu falo, gente, eu tô aqui, não tava programado, tô aqui tremendo, tô com medo mesmo. Mas eu tô aqui por obediência ao Senhor, porque eu decidi viver o que Deus quer que eu viva. E ali eu falei algo bem simples, contei esse testemunho da perna, né, com a fé dos meus pais, que eu comecei aqui o podcast contando pra vocês, e falei da árvore. Engraçado que foram 2 temas que nós falamos aqui hoje, né? Isso. Eu falei sobre sermos árvore, árvore gera sombra e sombra quer dizer descanso. Então nós somos chamados a servir o outro, não tem dom que vem
para nós que não seja a serviço do outro, com exceção a oração de línguas, que é para nos fortalecer. O resto é tudo pro outro. Entendeu? Você vai evangelizar é pro outro, você vai profetizar é pro outro, você vai implantar a igreja, né? Como um apóstolo é pro outro, é tudo pro outro. Tudo que Deus criou é pro outro. Então larga egoísmo, irmão, em nome de Jesus, né? E aí eu falei rapidamente de eles como vendedores, porque ali eu estava falando com vendedores, eles tinham um ministério muito a mais do que apenas vender um produto, mas talvez ser ali a luz do mundo na vida do irmão, né? Usar aquele momento ali de venda para falar de Jesus, para instruir à luz da Bíblia algum assunto. Aquele que está sensível ao que Deus quer fazer, escuta o pedido de socorro Amém. no lugar que for. Eu tenho um testemunho recente que numa corrida de Uber eu conheci um rapaz, 4 dias depois ele estava na igreja, no encontro com Jesus. Nesse dia ele aceitou Jesus, 1 mês depois ele batizou com a gente. Glória a Deus. Deus faz, Olha aí. irmão, Deus faz. Você não precisa estar dentro da igreja. Você precisa estar levando Jesus aonde for. Você tem que estar na sua igreja, sim. Não tô falando que é pra você não ir no culto, não. Exatamente. Mas você tem que estar sensível a entender o que que Deus quer fazer comigo aqui. Por que que Deus tá me levando em tal lugar, né? E aí eu subo lá, falo lá e desço. Aí nesse dia tinham 3 mulheres. Uma falou: "Você trouxe a presença de Deus para esse lugar". A outra falou: "A atmosfera mudou completamente". Glória a Deus. E uma senhora falou assim: "Eu vim aqui ouvir palestrante A, B e C, mas o que eu precisava ouvir foi você que falou". E nessa hora, Manuel, eu ouvi audivelmente, pela primeira e única vez na minha vida, o Senhor falando: "É desse jeito que eu vou te utilizar". Glória a Deus. E eu nunca mais esqueci isso. E aí as renúncias começam nesse mesmo dia. Porque eu chego em casa, eu abro meu Instagram e eu começo a fazer uma autoanálise. Isso aqui glorifica o Senhor? Não, então eu apago. Isso aqui vai competir com a mensagem que eu carrego? Então eu apago. Então eu comecei a me moldar para ser usada por Jesus. E aí eu comecei a priorizar tempo com Deus, tempo na igreja, tempo com pessoas que estão olhando para o mesmo alvo que é Cristo. Então não é que eu abandonei tudo que eu fazia, mas é que eu foquei tanto em Jesus que falta tempo para estar em qualquer lugar com qualquer pessoa. Exatamente. Entendeu? A gente se torna seletivo, porque a gente quer tanto Jesus, a gente quer tanto aprofundar em Jesus, mergulhos mais profundos e crescer na presença do Espírito, que não sobra tempo para você estar ocioso, fazendo qualquer coisa. Exato. Entendeu? E aí foi nesse tempo que Deus começou a se manifestar e expandiu o encontro com Jesus. E eu comecei a receber convites para ministrar em igrejas, em congressos de jovens, de mulheres, e ser reconhecida no meio cristão. Então, precisei abrir mão de muita coisa. Você nunca vai viver o excelente de Deus se você não topar, abandonar o bom ou talvez o que não é para você estar vivendo, o que não faz sentido, né? A gente precisa abrir mão de muita coisa para viver o que Deus tem pra gente. Não Amém. dá pra gente servir a 2 senhores, não dá pra gente estar um pé lá e um pé cá, né? A gente que quer mais do Senhor e quer ser extremamente usado, a gente que não quer ter um ministério medíocre, a gente tem que estar disposto a abandonar o eu para viver o Senhor, o que o Senhor quer, Sim, né? sim. É isso que é importante. Você falou uma coisa muito fundamental. Nós temos o excelente de Deus, né? O excelente de Deus. Muitas vezes, na verdade, o bom é inimigo do excelente. É. Uhum. Às vezes a pessoa se contenta com apenas uns grãozinhos de trigo, se bem que tem uma fartura de pão para você. É. Então, a gente entender verdadeiramente isso, né, Estela? E hoje você tem vivido realmente esse chamado, você tem vivido realmente aquilo que Deus está prometendo para tua vida, que é muito maior. Eu Amém. vejo para você, assim, coisas muito maiores, muito além mesmo do que você sonha, porque você é uma bomba em potencial nas mãos de Deus. Amém. E assim, a experiência do retiro, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência do retiro.
O retiro do pastor Guilherme Batista, meus amigos, pastores Guilherme Batista, pastora Mariel Batista, encontrei eles recentemente num evento. Eles são bênção demais, sempre quando encontro eles, a gente tem um maior carinho por eles. Queria que você contasse como veio o convite para poder você viajar ao Brasil, como você citou aqui, né? Você viajou diversas partes do Brasil no ônibus, né? Por diversos dias aí, para poder ministrar a diversos jovens, porque você bem falou, você fala não somente, você fala com jovens, a sua palavra fala com mulheres, fala também com pessoas comuns. Fala pra gente como foi essa experiência, com certeza foi edificante e de crescimento pra tua vida, né, Estela? Sim, eu vou começar a falar o que gerou em mim. Eu voltei outra Estela. Uau. Eu agradeço o Guilherme e honro o Guilherme e a Mariel sempre que eu posso. Outra chave, tá, gente? Honra. Honra quem te ajudou. Honra quem acreditou em você. O princípio da honra provê coisas que só o princípio da honra provê na nossa vida. Então eu honro muito a confiança, porque eles me conheciam um pouco, mas foi um discernimento de espírito mesmo, né? Amém. Que eles viram em mim e abriram ali as portas, né? E eu voltei outra Estela, porque eu voltei muito mais dependente do Espírito Santo. Antes eu era a Estela que só pregava se tivesse um resumo, um estudo de 20 horas. Hoje eu sou a Estela que qualquer oportunidade que me dão, eu falo, eu vou, porque o Espírito vai falar. Amém. A minha mãe sempre falou, vou te falar, Manuel, isso daqui, ó, podcast era o meu terror no começo. Uau! Porque eu falava, meu Deus, se me perguntarem uma coisa que eu não souber falar, o que eu vou fazer? Onde que eu vou enfiar a cara? Eu vou me esconder debaixo da mesa? E a minha mãe falava, você tá jejuando? Você tá orando? Você tá buscando? Na hora o Espírito vai falar. Hoje, inclusive, nós estamos aqui 3h20 da tarde, eu tô em jejum. Porque eu me esvazio de mim mesma Aleluia. pra entregar algo que venha do alto. Glória a Deus. Eu não quero nada que venha da Estela, eu não quero nada que venha da alta performance, da comunicadora, da atriz, da que já esteve no Faustão, que já rodou o mundo, o Brasil, não. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. E, inclusive, o Guilherme, quando ele vai me apresentar, ele fala isso. Ele fala assim, a Estela, ela tava aqui, ó, gente. Ela tava no alto, no auge. Não foi tipo assim, coitadinha que não deu certo em nada, agora vai viver para Jesus. Não. A Estela tava no auge e decidiu descer Glória a Deus. em alta performance, em habilidade e entrar no plano que Deus tinha pra ela, que era viver pra Jesus. E eu não tô falando que viver pra Jesus é pouco não, tá, gente? Não é esse descer que eu tô falando, não. Eu tô falando do diminuir, do falar, não, agora não sou eu mais que brilha, agora é Jesus que brilha. Não, agora a honra não é mais pra mim, os aplausos não é mais pra mim, agora é pra Jesus. E foi isso que eu precisei fazer. E aí, eles me convidaram pra ir servir no retiro que eles fariam lá para filhos de pastores. Eu, como filha de pastor, me convidaram para servir. E teve um dia X lá no fim do fim que o Guilherme falou, Estela, eu vou te dar uma oportunidade para você compartilhar o seu testemunho. Glória a Deus. E aí, quando eu fui testemunhar, eu falei, Mariel, você pode vir aqui orar por mim? E no fim da oração, a Mariel declarou sobre a minha vida que o que eu havia vivido como uma atriz, como uma modelo, como uma miss, como uma bailarina, não se comparava ao que eu viveria ministerialmente. Glória a Deus. Ela declarou sobre a minha vida e o convite do retiro já foi a resposta, a concretização da profecia que ela tinha, das palavras proféticas que ela tinha declarado. Porque, de fato, através da turnê O Retiro delas, eu visitei estados do país que profissionalmente eu não tinha visitado ainda. Mas ministerialmente, como evangelista, eu visitei. Então, isso já concretizou e eu tenho absoluta convicção e certeza que o próximo passo é na gringa. É na Glória a Deus. América, é na Amém. Europa, eu tenho convicção. Seja com retiro ou seja de outra forma, eu creio que Deus vai me levar para testemunhar, porque o meu testemunho não é para mim, é para o outro. Então, eu volto dessa turnê totalmente dependente do Espírito Santo, porque o cansaço que foi, Imagina. dormir às vezes 4 Imagina. noites da semana dentro do ônibus, a correria que era para se arrumar, maquiar dentro do ônibus, fazer tudo dentro do ônibus, pegar, teve dia da gente viajar 23 horas ininterruptas.
parar pra fazer xixi só, entendeu? Vida de missionária mesmo, tá, gente? Isso é missão completa. Quem me via impecável descendo do ônibus, não imagina. Quem vê close não vê corre. Exatamente. Quem vê plenitude não vê perrengue. Então eu voltei de lá totalmente dependente do Espírito Santo, porque se dependesse da habilidade, do descanso, da alta performance da Estela, teriam dias que eu não conseguiria entregar nada. E eu consegui, porque a graça do Senhor estava sobre mim e porque o Guilherme Batista, meu amado amigo que eu honro e respeito, no terceiro dia de tour arrancou o meu resumo, falou: a partir de hoje você vai pregar o que o Espírito mandar. Ele arrancou meu resumo e eu tinha que subir e pregar o que eu lembrasse, o que o Espírito me lembrasse. E no meio da turnê, no dia que a gente estava em Brasília, que eu ia pregar na igreja do JB Carvalho, que é a Comunidade das Nações, uma super igreja, ele falou, à tarde, tá? Ele falou: hoje você vai mudar de palavra, hoje eu quero outra palavra. Essa daí já esgotou. Então o Guilherme, ele me desafiou, ele confiou em mim e ele me desafiou porque ele sabia que tinha algo mais para ser extraído. Então esses dias no encontro com Jesus, a pastora Sandra Alves tinha dado ok, estaria conosco, e no meio do caminho ela teve um problema. Na hora, a assessora dela chegou e ela não foi. E a assessora falou: Estela, Sandra Alves foi pro hospital. Nossa. E aí eu falei: amém, Deus. Então agora eu assumo, né? E eu preguei literalmente sem ter programação nenhuma. Glória a Deus. E aí o Senhor me lembrou da palavra da mulher do fluxo de sangue que toca as vestes de Jesus. E foi aquela palavra sem programação nenhuma que eu transbordei e que levou mais de 20 pessoas lá na frente na hora do apelo. Glória a Quando eu Deus. falei: você aí, eu quero perguntar pra você, meu querido, porque eu sei que essa palavra é muito conhecida e talvez você conheça. Qual é o sangramento que Deus precisa estancar na sua vida hoje? Que a pessoa de Jesus precisa estancar na sua vida hoje? Talvez é um sangramento emocional, talvez é um sangramento financeiro, talvez é um sangramento físico. É uma dor física que precisa ser eliminada hoje. Sim. Você precisa tocar o Pai de uma forma diferente, para que dele saia virtude. E para que hoje, através desse podcast, através de uma tela de celular, você receba um toque de virtude de Jesus e receba a sua cura. Amém. E foi isso que eu preguei, amiga, e foi isso que Deus fez. Então, Amém. de todas as experiências, porque eu falo que a turnê foi a loucura mais linda que eu vivi na minha vida, e se hoje o Guilherme bater o telefone e falar: Estela, vem pra cá que a gente vai sair em missão hoje, eu compro a passagem e vou. Glória a Deus. Eu vou mesmo. Glória a Deus. De tudo que foi maravilhoso, que foi desafiador, que foi de choro, de dias de luta e dias de glória, eu voltei temente e dependente ao Espírito. E não tem coisa melhor Amém. que você falar o que o Espírito te manda, o que você tem posto dia após dia na bagagem, na mochila, para que na hora que o Espírito te der a oportunidade de você pôr na mesa. Não tem algo melhor do que a dependência, a amizade, o temor no Espírito Santo. E crer que ele é real, ele é mais real do que a nossa própria pele. Ele Amém. tá aqui, ó. Ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui. Amém. Eu creio. Até Plenamente. faltou o ar aqui, porque às vezes Eita eu falo Deus. tanto Não. e respiro pouco. Isso aí é questão de treinamento, mas glória a Deus, porque o Senhor tem te usado de uma maneira sobrenatural. Amém. E quantos você tem uma noção do número de pessoas que já foram batizadas no encontro com Jesus? Você tem essa ideia? Ó, eu não vou falar exato para eu não errar, mas Claro. o primeiro batismo foram 9, o segundo batismo, se eu não me engano, foram 7, e o Amém. terceiro batismo foram 5. Amém. E é muito lindo o que Deus tem feito no nosso meio, porque, por exemplo, nesse último batismo, como eu contei, o Rodrigo, que foi um rapaz que eu conheci no Uber, batizou Aleluia. conosco. E a Yasmin, que foi minha amiga bailarina do Faustão, batizou conosco também. Que legal. Uma menina que Glória a Deus. entrou numa depressão profunda pós-término do programa do Faustão. Ela entrou numa crise de identidade absurda. Você que quiser ver esse testemunho, tá lá no Instagram do Encontro com Jesus. Amém. Então ela conta que ela entrou numa crise de identidade, que ela não sabia o que era ter um dia sem medo, sem choro, numa depressão profunda, e algo dizia no ouvido dela: lê a Bíblia, lê a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia sozinha, começou a ser totalmente curada da depressão, e essa mesma voz começou a falar: procura a Estela, vai no Encontro com Jesus, ela te chama há 2 anos. Porque a semente eu plantei no Faustão. A sementinha tava lá. E o Espírito lembrou ela. Glória a Deus. E aí ela chegou um dia, me mandou mensagem no Instagram, porque ela nem tinha mais o meu contato, e falou:
amiga, eu ainda posso aceitar o seu convite de ir no encontro com Jesus? Oh, E aí eu falei, claro, ela foi, aceitou Jesus, batizou conosco. glória a Deus. Nesse terceiro batismo também a Sheila, filha do Ian, que batizou no segundo batismo. Ela foi assistir o filho. Nesse dia, o Espírito convenceu ela, constrangeu ela e ela quis batizar no terceiro. Que tremendo. No segundo batismo, a Fátima, uma amiga de 7 anos atrás, que eu fiz academia, me achou no Instagram esse ano e abriu o coração, falou que estava precisando de Deus, começou a congregar no encontro. A filha dela vem da Argentina, estava passando uma luta lá na Argentina, a Bianca, vem pro Brasil, começa a congregar no encontro com Jesus. O Arthur, de 11 anos, começa a congregar, também filho da Fátima, os 3 batizam juntos. Glória a Deus. A mãe, a filha de 22, a filha de 11. Que lindo. No primeiro batismo, Fernando Ribeiro, ex-Colírio Capricho. Eu não sei você que acompanha aí, se você sabe o que é isso. Colírio Capricho foram meninos muito famosos nos adolescentes. Tinha até uma revista Capricho. Conheceu o Encontro com Jesus, batizou no Encontro com Jesus. A Poliana, minha amiga do Balé do Faustão, também veio de Ribeirão Preto para batizar no Encontro com Jesus. Uau, A Camila Rócio batizou gestante. que lindo. Optou pelo encontro com Jesus e batizou gestante. Então, assim, Deus tem feito sobrenatural, muito mais do que eu mereça, muito mais do que eu seja digna. Ele tem feito no nosso meio. E ele não me escolheu porque eu sou perfeita, mas porque eu sou uma pessoa que tem dito, eis-me aqui, Jesus, eu tô aqui. Amém. Eis-me aqui, o que quer que o Senhor queira fazer, eu sou tua serva, não me deixa de fora, eu quero participar. Amém. Você tem entendido o chamado do Senhor. E Amém. isso é lindo. E a gente tá aqui realmente para apoiar o Ministério Encontro com Jesus. Tenha certeza que a Rádio Visionária é uma parceira. E a gente vê essas histórias. A gente entende que essas histórias acrescentam, né? É Deus que dá o acréscimo. É Amém. Deus que vai acrescentando. E Deus tem acrescentado na tua vida, no teu chamado, naquilo que o Senhor tem te chamado. Ele tem realmente te escolhido para ser uma referência para jovens, para mulheres. A gente vê o ministério de mulheres sendo construído através da tua vida. E eu Amém. creio que, em nome de Jesus, muitas mulheres vão ser influenciadas por você. Amém. Amém. Pelo teu testemunho, por aquilo que Deus tem feito através da tua vida. Amém. Eu quero louvar a Deus realmente pela tua vida, Estela. Agradecer demais Amém. por ter aceito o meu convite aqui, porque, como ela bem disse, ela não aceita qualquer convite, ela aceita realmente convites que vêm realmente do alto. Se você Amém. entende que a Rádio Visionária é um ministério que realmente tem um chamado, que visa realmente o reino de Deus, com certeza você vai entender o que é esse ministério Encontro com Jesus. Você vai entender o que que essa moça, ela passou e ela passa até hoje pelo chamado do Senhor. Então, tenha certeza, Estela, que Deus vai te recompensar imensamente Amém. por tudo aquilo que Deus já tem feito e vai fazer muito mais. E eu quero louvar a Deus realmente pela tua vida, honrar. Porque Amém. eu aprendi eu fiz uma viagem agora há pouco tempo para o Rio de Janeiro, cobri a Expo Cristã, e o Newton Barros, que é um dos grandes mentores dentro da comunicação, né? Meu chefe, posso dizer assim, né? Ele diz que há 3 pilares importantes que a gente precisa ter dentro do nosso chamado, dentro daquilo que nós fazemos: gratidão, generosidade e honra. Foi uma das coisas que você citou. E por cima desses pilares, a humildade. Então isso a gente vê em você. Eu Amém. vejo isso em você e eu creio que isso vai transbordar muito mais. Louva a Deus pela tua vida. Muito obrigado, Estela, de verdade, por ter aceito aí o meu convite. Que Deus possa te abençoar. Divulga o que você quiser aí. Fala pra galera aí, suas redes sociais, anúncios, enfim. Fica à vontade. Amém, amém, meu amigo. Obrigada pela confiança de me trazer aqui. Amém. Obrigada pelo desejo, né, de me ter aqui, transbordando algo do Senhor na vida de quem nos acompanha. Amém. Quero te falar também, siga firme, Amém. vai nessa sua força, né, que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém. E para você que nos acompanha, quero te convidar, assim, me acompanhar lá nas minhas redes sociais, para que você possa receber um pouco mais do Senhor através da minha vida. Eu tô como Estela Abreu no Instagram, também como Eu Sou o Encontro com Jesus, que é o do ministério, e também já quero deixar aqui um spoiler.
No dia 30/11, eu farei o meu primeiro evento para mulheres, que é o Encontro das Estrelas. Oh, Será um encontro onde ficaremos, óbvio, mais no espiritual, mas falaremos também de inteligência emocional e eu vou partilhar também um pouco de como essa Estela se tornou comunicadora, como essa Estela que veio de uma família tão simples, de uma cidade tão pequena, conseguiu chegar na televisão, conseguiu e consegue até hoje sentar em mesas que são, assim, muito seletas. Eu sei que tem muita gente que me vê comunicar bem e quer aprender. Então, esse vai ser a primeira oportunidade que você, mulher, né, vai ter de estar comigo, aprender comigo. Então, já salva aí essa data, 30/11. Já me segue lá como Encontro das Estrelas, com 2 L's, isso. para você receber algo do Senhor e também da minha experiência profissional. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida que o teu amanhã será melhor do que o teu hoje. Em nome de Jesus, que quando você estiver fraca, aí é que você é forte, porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Grandes são os planos que o Senhor tem para sua vida, planos de te Amém. fazer prosperar e não de te causar dano, choro, dor. É o que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Amém? amém. Glória a Deus pela tua vida, Estela. Valeu demais. Eu Amém. creio que com certeza você foi muito edificado Amém. por esse bate-papo tão gostoso, tão assim a gente deixa realmente o convidado à vontade para expressar aquilo que Deus tem colocado no coração dele e a Estela pôde trazer com muita propriedade aqui pra gente. Valeu Amém. demais, viu, Estela? Amém. Glória a Deus. Para você que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Já quero que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Rádio Visionária, tá? Está dentro do canal o nosso podcast, todos os episódios do podcast, além de diversas reportagens que a gente faz aí, você tá acompanhando aí em nome de Jesus. Também na sua plataforma digital favorita, essa entrevista vai estar lá, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube Music. Você vai poder ouvir o áudio dessa entrevista na íntegra. Em nome de Jesus. Também sigam a gente no nosso Instagram, @Rádio Visionária, para você receber toda a informação. Tem lá a programação, a gente traz todos os principais lançamentos. Também no nosso site www.radiovisionaria.com.br você fica bem informado dos lançamentos, das notícias do mundo gospel. E também você acessa o nosso aplicativo, ouça nossa programação através do Radiosnet, Deezer. Fique à vontade. Pegue a Rádio Visionária aí, com certeza você vai ser muito edificado pela nossa programação, em nome de Jesus. Além Amém. disso, ó, então eu quero que você compartilhe essa live aqui. Essa live não, essa entrevista, tá? Que essa entrevista foi gravada, mas tá aí pra você compartilhar, curtir, curta também, enfim, comente o que você achou desse bate-papo, o que te edificou mais. Enfim, fique à vontade, você vai fazer a vontade do Senhor e eu creio que essa entrevista foi muito edificante. Mais uma vez, valeu, Estela, Deus abençoe demais. Valeu a você que nos assistiu, Deus abençoe. Até a próxima, fiquem com Deus.